Oi, gente! Seja bem-vindo ao meu canal. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Se você está chegando aqui de paraquedas, na primeira vez e não me conhece, eu me chamo Ruth. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, no nome de Jesus. Hoje eu quero compartilhar uma palavra tremenda. Vamos lá para a Bíblia Sagrada, graças a Deus. Tá em Tiago 3, Tiago 3, do versículo 1 até o versículo... Nós vamos ler um pouquinho hoje, hein? Até o versículo 12. Vamos lá. O domínio sobre a língua. Meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, pois vocês sabem que nós os ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freio na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos. São dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo. É um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animal, aves e répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e o Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não podem ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, podem uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figo? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Amém? O exemplo do cavalo, quando coloca os freios na boca do animal, ele é todo controlado. O homem consegue controlar todo o cavalo. O tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo, aquele que domina a língua. Olha pra você ver, gente, como que é muito difícil a questão da língua, essa misericórdia de Deus. Eu luto diariamente com isso. Eu luto diariamente, tenho que matar a minha carne em relação a isso, sabe? Frear a minha língua, frear o falar. Que às vezes as pessoas falam assim: nossa, mas o inimigo está se levantando contra mim. Tudo que eu tento não dá certo, tudo tá dando errado. Por quê? Por quê? Por quê? E às vezes questiona Deus, né? Ah, Senhor, por quê? Mas às vezes nem é o inimigo. Às vezes nem é. Às vezes colocamos culpa tudo no inimigo. Mas às vezes somos nós que estamos amaldiçoando a nossa própria vida. Sim, porque Deus nos deu autoridade na língua, sim, de abençoar e de amaldiçoar vidas, as coisas à nossa volta. Às vezes fala coisas erradas contra você mesmo, e você acha que é o inimigo. Mas é aquilo que você está liberando, está se concretizando na sua vida, está se tornando realidade. Porque você, no lugar de abençoar a sua vida, abençoar as pessoas que você ama, às vezes a gente acaba, em falta de entendimento, amaldiçoando as pessoas que amamos. Quando eu era mais nova, eu cresci num lar muito disfuncional, onde não havia paz. E eu ouvia muitas palavras. Chegou um tempo na minha vida que eu comecei a falar: não, eu vou ser isso mesmo. Estão falando que eu não presto? É isso que eu vou viver. Porque a palavra, ela tem poder. Às vezes estamos amaldiçoando as pessoas à nossa volta. Às vezes estamos amaldiçoando os nossos filhos, sabe? Às vezes estamos amaldiçoando a nossa própria vida. E nós não entendemos o que está saindo da nossa boca. É isso. Muitas pessoas, quando eu era mais nova, falavam:
porque via a realidade da minha mãe, falava, você não vai virar nada, você e seus irmãos não vão virar nada, você e sua irmã vão virar mulheres da vida, né? Só que Jesus, pela infinita misericórdia, ele nos guardou. Quem acabou vivendo são eles. Hoje essas pessoas, elas estão vivendo aquilo que elas jogaram sobre a minha vida. Mas eu não fico feliz com isso. Que elas estão vivendo aquilo que elas falaram. Porque é triste. É triste você ver pessoas que estão amaldiçoando as suas próprias vidas. E dizem que é o inimigo. E diz que o mundo está contra elas. Não. Às vezes somos nós mesmos que estamos amaldiçoando a nossa casa. Estamos amaldiçoando o nosso lar, os nossos filhos. Eu ouvi tanta palavra quando eu era criança. Hoje eu vigio tanto. Eu vigio tanto, mato todos os dias a minha carne para mim não falar nada errado contra o meu filho. Para mim não liberar nada de errado contra o meu filho, porque eu amo a ele. Eu quero abençoar o meu filho, sabe? Eu quero abençoar o meu lar. Às vezes eu posso estar brava, mas eu falo, meu marido é uma bênção do Senhor. Às vezes eu posso estar brava com meu filho, mas eu falo, não, meu filho é uma herança do Senhor, eu amo, sabe? No lugar de eu jogar palavras vãs, palavras à toa, palavras erradas, amaldiçoando o meu filho, eu declaro bênção sobre ele. Eu falo, não, ele é do Senhor. Porque o mundo espiritual, ele pega tudo, sabe? O inimigo às vezes espera sair uma palavra errada da nossa vida para ele destruir famílias, para ele destruir lares, porque é uma brecha. Às vezes o nosso falar se torna uma brecha espiritual. Isso é muito forte, gente. Isso é muito, muito forte. É só a misericórdia de Deus. Mas fala assim, lê novamente o versículo 9. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens. Às vezes estamos na igreja, oh Deus, misericórdia, Jesus. Às vezes estamos na igreja, abrindo a nossa boca, adorando ao Senhor, levantando as nossas mãos, declarando que Ele é santo, bendizendo a Ele, e estamos apontando o erro do nosso vizinho. Às vezes estamos acusando o erro dos nossos vizinhos, julgando os nossos vizinhos, às vezes amaldiçoando os nossos vizinhos e dizemos que estamos adorando ao Senhor. Será que Deus tem aceitado a nossa adoração? Porque eu cresci num lar onde eu via muito isso. Não era uma fonte boa, mas uma fonte ruim. E a gente tem que quebrar isso diariamente para que essa fonte ruim não passe adiante, sabe? Não passe adiante. Sobre a questão da gente viver em verdade. O que tem saído da nossa boca? Tem saído rios de água viva ou estão saindo somente coisas ruins? É só a gente começar a pensar. Rapaz, o que a minha mãe falava comigo que eu estou vivendo hoje? Não coisas boas, mas coisas ruins. O que meus pais, que estavam também feridos, machucados, que não tinham Cristo, o que eles lançaram sobre a minha vida? Sabe? Quando eu entendi que eu precisava buscar a Jesus para mim ser transformada, para mim não passar adiante aquele legado de maldição, isso mudou a minha vida. Eu falo diariamente, eu sou uma bênção do Senhor, eu sou abençoada, eu sou guiada por Deus, eu sou filha, eu sou amada. Eu declaro sobre a minha vida, sabe? Nós temos autoridade, nós temos poder de declarar bênção sobre as nossas vidas, sobre os nossos, sobre o nosso lar. E o que estamos fazendo com essa autoridade que Jesus nos deu? Ah, mas você não sabe a realidade que eu vivo? Sim, eu não sei, mas Deus sabe. Será que você tem entregado nas mãos de Deus? Será que você tem orado em prol dessa dificuldade que você tem passado para que Deus transforme essa realidade? A partir do momento que acordamos, temos a oportunidade de fazer diferente. De fazer tudo novo. Pai, a minha boca é tua. Senhor, as minhas palavras venham do céu, do Senhor. Conduza a minha boca para abençoar. Conduza, Senhor, os meus pensamentos, a minha boca, a minha língua, para ser bênção. Oh, Pai, que eu venha ser fonte de água viva, Pai. Que eu venha estar cada dia mais enxertada em Ti, Jesus, que é a videira viva. Em nome de Jesus, Pai, que a minha vida venha estar firmada no Senhor, que os meus olhos venham estar focados no céu e que eu venha ser bênção aonde o Senhor me colocar, que eu muda, Pai, as minhas falas, que eu venha viver somente as Tuas bênçãos e que eu venha declarar sobre os meus, sobre todas as pessoas, Pai, as bênçãos do Senhor, que eu venha viver
diferente, Pai, tremendamente cheia do Senhor. E que eu pare, Pai, em nome de Jesus, se você tem vivido assim, pare de amaldiçoar, Pai, mas eu venha abençoar vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Que venhamos tomar posse dessas palavras, que nós devemos abençoar, não amaldiçoar, e que nós somos fontes de água viva, porque estamos em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que Ele possa ter falado ao seu coração e que nossa vida venha a ser transformada cada dia mais por Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Tchau!